Boa noite, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Tudo dominado? Vamos fazer uma live aqui bem objetiva pra gente voltar a ajudar a galera, né? Faz um tempo que eu não fazia live. Live vai ficar salva de antemão, já avisando pra vocês. E vamos falar de 5 coisinhas aqui pra vocês saberem lidar com reprovação. Tá bem? Todo mundo me vendo e me escutando bem? Todo mundo me vendo e me escutando bem, gente? E aí, Clécio, tudo bem, meu querido? Tudo dominado aí, galera? Me confirme, por favor. Às vezes a internet dá alguns probleminhas aqui. Sim? Massa. Vamos começar. Gente, quem é que foi já... Eu quero que vocês mandem coraçõezinhos. Quem é que já foi reprovado em concursos públicos? Quem aqui já foi reprovado em concursos públicos? Quem foi, manda coração aí, só para ver se vai ser todo mundo ou não. Um pouquinho de gente, né? A gente, muitas vezes, você olha para o pessoal que passou em muitos concursos, por exemplo, passei em mais de 10 concursos, aí o pessoal olha, poxa vida, mas fulano de tal é diferenciado demais, passei em mais de 10 concursos. Eu fui reprovado no mínimo em uns 20, no mínimo, tá? Eu perdi as contas das minhas reprovações. Não preciso ficar lembrando das minhas reprovações. Mas tem uma coisa fundamental, que é a primeira dica que eu vou passar para vocês. Eu ainda não comecei os motivos, tá? A primeira dica que eu vou passar para vocês é que, independentemente se eu era aprovado ou reprovado em qualquer concurso, a minha atitude em relação àquilo ali era a mesma. Era uma atitude padrão. Nem ao céu, nem ao inferno. Sempre a mesma. Claro que não desde o início, né? Mas a partir do momento que eu entendi o que é que acontecia, era sempre a mesma atitude. Foi aprovado? Foi reprovado? Ou então logo depois de sair da prova, eu percebi, poxa, fiz uma boa prova, fiz uma prova ruim. Era sempre a mesma. Qual era, Adalberto? Qual era? Fica um pouquinho que já vou te falar. Tá bom? Vamos começar aqui. Mas dentro disso aí, de sempre ser a mesma, o que é que eu pensava logo após? Identificar o motivo. A primeira ação que você tem que tomar com relação a qualquer reprovação, seja ela qual for, é identificar o motivo. E podem ser motivos de várias ordens. Qual é o problema aqui, gente? Qual é o problema? Muita gente atribui o motivo a apenas um. Qual é o motivo que o pessoal atribui, pessoal? Qual é o motivo que a grandíssima maioria das pessoas atribui uma reprovação? Qual é o grandíssimo motivo que a maioria das pessoas vai atribuir uma reprovação em qualquer prova? Eu não estudei o suficiente. Eu não estudei o suficiente, não passei na prova. Uma coisa lógica, simples de deduzir. Aí que tá. Eu vou te falar os 5 motivos que eu considero essenciais para você ser reprovado. E só um deles, que é o primeiro, é que vai conter quantidade de estudo. Nenhum outro vai conter isso. Só um deles vai conter quantidade de estudo. E nem é ele sozinho. É em relação à fase de estudo. Vamos aqui, gente. Eu quero fazer vocês pensarem, tá? Você está há 3 anos estudando para concurso público. Significa necessariamente
que você... É uma pergunta bem simples e óbvia, tá? Mas é porque eu quero que vocês construam um raciocínio. Você está estudando 3 anos para concurso público. Significa que você está estudando muito ou pouco? Dei um prazo. 3 anos. Quero que vocês trabalhem comigo aqui, tá? Você está estudando 3 anos para concurso público. A gente está falando do primeiro motivo. Você considera que você já estudou muito ou pouco? Depende, né? Depende. De repente, uma pessoa... eu estou estudando para técnico ou analista, eu acho que 3 anos é muito. Eu estou estudando para juiz, eu acho que 3 anos é pouco. Mas o parâmetro que vocês estão pegando tá equivocado. Primeira dica, muito importante, tá? Tempo de estudo não é determinante em aprovação. Se ele não é determinante, não tem para que você metrificar ele. Não, Adalberto, mas como assim tempo de estudo não é determinante? Note, eu não falei que não tinha nada a ver. Eu falei que não é determinante. O que é uma coisa determinante, pessoal? É que se você não fizer daquele jeito, você não passa. Se você fizer daquele jeito, você passa. Se tempo de estudo fosse determinante, tanto a longo prazo como a curto prazo, o que é a longo prazo e a curto prazo, Alberto? Longo prazo é o tempo, é isso daí que eu falei, né? Estou estudando há 3 anos. Curto prazo ou curtíssimo prazo, quantas horas eu estudo por dia? Minha rotina de estudos. Se isso fosse determinante, a gente não tinha ninguém passando com 1, 2 anos de estudo, e todo mundo que estivesse estudando há 5, 6 anos já teria passado. Se o tempo de estudo é determinante, aconteceria isso. Mas vocês sabem que não é. Então, o tempo de estudo não é o parâmetro para vocês considerarem. Roberto, se tempo de estudo não é o parâmetro, qual é o parâmetro? A fase de estudo. Não é o quanto, é quando. É porque está ao contrário, né? Obviamente, eu sempre esqueço disso. Mas esse nome desse livro aqui é Quando? Os segredos científicos do timing perfeito. Por que a galera passa em pouco tempo? Por que tem gente estudando tanto, não passa em muito tempo? Porque eles não... Um dos motivos é que eles não souberam identificar bem a fase de estudo. Então, por exemplo, eu vou começar a estudar agora. Eu não estou com nenhum manual aqui perto. Eu vou começar a estudar agora. Eu vou pegar um manual e estudar que nem uma pessoa que está prestes a ser aprovado numa fase oral vai? Não deveria. Mas a gente sabe que tem muita gente que faz isso. Aí o que vai acontecer? Aquela pessoa ela vai estudar muito, por muito tempo, porque ela tem muito para ler. Sendo que essa pessoa, e eu não vou generalizar absolutamente, mas a tendência é ela não passar. Por quê? Porque ela não soube ver o quando. Ela só soube ver o quanto, tá? Então, um dos posts, às vezes eu reposto ele, que eu já fiz, é o seguinte: quanto mais longe da aprovação, menos você deve estudar. Quanto mais perto da aprovação, a tendência, também não é algo generalizante, é que mais você deve estudar. Mas por que isso, Adalberto? Porque tem a ver com a maturidade dos seus estudos. Quando eu falo fase de estudo, é porque quanto mais você estuda, em tese, mais maduro você está e você vai ter uma coisa chamada discriminação perceptiva. O que é isso, Adalberto? É saber para onde olhar. Então, por exemplo, eu pego esse livro aqui. Aliás, eu vou pegar o quando aqui. Eu vou pegar esse livro aqui, eu vou começar a ler ele. Se eu estou lendo pela primeira vez e não estou habituado a esse tipo de conteúdo, eu vou ler e várias coisas vão passar imperceptíveis.
Discriminação perceptiva é quando você começa a perceber aquilo. Então, muitas vezes acontece, na primeira leitura você pega pouquíssima coisa, na segunda leitura você já pega mais, na terceira leitura você pega mais, sendo que aí a pessoa está no começo ainda. Ela não precisa encarar tudo ali de uma vez. Então, um primeiro motivo para você ter sido reprovado é você não saber identificar fases de estudo. Então, Beto, que fases são essas? Eu listei algumas aqui, mas tem inúmeras outras, tá? Vai depender de cada um. Mas começo de estudo, em tese, é bom você estudar de uma maneira. Recomeço de estudo já é uma maneira um pouco diferente. Por quê, Adalberto? Porque começo de estudo tudo é muito novo. O recomeço tem algumas coisas que não vão ser novas, tá? Por isso que qualquer um de vocês aqui, gente, eu pressuponho que todo mundo aqui esteja estudando para concurso público, qualquer um de vocês, se eu aplicar um simulado exatamente agora, independentemente da fase de estudo que vocês consideram estar, eu vou saber mais ou menos o que você tem que estudar para ajudar de uma maneira mais otimizada. Mas por que, Adalberto, isso aqui? Porque eu já tenho maturidade em ensinar uma pessoa a estudar para concursos. Eu já tenho a experiência. A pessoa que está começando agora, ela vai aprender? Provavelmente sim. Mas ela de repente vai demorar muito. E aí essa discriminação perceptiva dela, essa maturidade talvez demore muito a acontecer. Isso é de cada um, é muito particular, tá? Mas o que eu quero dizer é que quando se aplica um simulado, né, eu gosto muito de falar disso aqui, provas, simulados e tal, é mais para você saber identificar bem a sua fase de estudos. Tudo bem? Então tem começo, recomeço. Muita gente às vezes peca ali quando começa a estudar, aumenta a pontuação e aí você acaba achando, eu aumentei a pontuação aqui, então é uma questão de tempo eu passar, sei lá, tentando enxergar ali como uma progressão aritmética, pensar, e não é assim. E aí acaba ficando estagnado. E aí a gente vai para o segundo motivo. Dalberto, qual é o segundo motivo? Problemas extra-estudos. Problemas extra-estudos. O que é isso, Dalberto? Eu listei 3 tipos de problemas aqui, mas podem ter outros, tá? Problemas de descontinuidade. O que é o problema de descontinuidade dos estudos? Por qualquer motivo, sem ser algo psicológico, você parou de estudar. Parei de estudar porque o meu trabalho aumentou. Eu parei de estudar porque minha namorada engravidou. Eu parei de estudar porque, sei lá, comecei a estudar para fazer uma nova faculdade. Inúmeros motivos. Então, é algo que, em tese, você pode controlar, em tese, tá? Não há a parte psicológica aí no meio. O segundo motivo é um problema de ordem psicológica. São as chamadas doenças modernas, né? Ansiedade, fadiga, que no caso é quase um burnout, né? Depressão, essa parte mais delicada que a pessoa tem que procurar ajuda e não é algo fácil, ou pelo menos não é algo... É algo muito mais difícil de lidar do que os problemas de descontinuidade, tá? Então, por exemplo, a pessoa pode reprovar. A reprovação pode ser um gatilho para aquilo ali, ou aquilo ali influenciar na reprovação. Já vi várias pessoas terem problemas sérios psicológicos depois de uma reprovação inesperada. Mas sobre expectativa a gente já fala, tá? Sobre reprovações inesperadas. Então, tomar cuidado com isso. Não vou, aprofundar muito o assunto, porque eu não sou especialista, tá? Procure um médico especialista e vai tratar. Mas o terceiro tipo de problema extra estudos, a gente pode falar um pouco sobre, que é um problema de motivação, tá? Motivação. O nome desse livro é
Motivação 3.0, a surpreendente verdade sobre o que realmente nos motiva. Um livro interessante, apesar de denso. É o mesmo autor do Quando, tá? O Quando eu achei mais leve, digamos assim. Esse aqui eu vou precisar ler alguns trechos de novo. Porém, bem interessante para tratar sobre motivação. Então, Alberto, qual o porquê de você estar colocando esses livros aí? Eu sempre faço questão de mostrar livro quando eu posso, gente, porque eu quero mostrar para vocês que eu não estou tirando isso do nada. Eu não estou tirando isso, porque o Adalberto fez desse jeito, vai dar. Não. Aí eu tinha algumas ideias de estudo e os livros, eles apenas validam essas ideias. E validam, a meu ver, com bastante coerência. Então, por isso que eu trago para vocês. Tá bom? Até agora a gente já falou do quando. Falou não, né? Citei, né? O quando, tá? Quando, e até aqui foi a motivação. Quando para a parte de fase de estudo, motivação para essa parte de problemas extra-estudos. Em cima disso, dessa parte de motivação, a gente passa para o terceiro tipo de problema, que é o problema de aprendizagem, tá? Galera, a aprendizagem, eu também bato muito na tecla, mas há uma diferença entre aprendizagem e método de estudos, que é um problema também, mas a gente vai falar por último. A aprendizagem, ela tem a ver com você desconstruir o mito que foi ensinado para vocês, para todos nós, no colégio, na faculdade, que só havia uma maneira de aprender e uma maneira de ser examinado, tá? Examinado que eu digo é você fazer prova, né? Então, o jeito da escola e da faculdade era aquele jeito que todo mundo conhece e que você, de forma equivocada, tenta transplantar para o concurso público. É aquilo ali de aprender ali uma matéria de forma intensiva por 2, 3 meses, um assunto, faz a prova, aplicando aquela matéria, tem uma nota. Depois aplica uma outra matéria, tem outra nota, tal. O Enem, se você parar para ver, ele muda um pouquinho isso, né? Na minha época eu não fiz Enem, eu fiz um outro tipo de vestibular, mas já tinha Enem. Então o Enem, ele pega o conteúdo do ano inteiro, digamos assim, né? E aí já é uma forma diferente que muita gente que está habituada ao normal, né? Ali do colégio, da faculdade, no caso do colégio, né? Que é antes de entrar na faculdade, o Enem, ela não se habitua. Então, você tem que desconstruir. Por quê, Adalberto? Porque o estilo que o concurso lhe cobra conteúdo é diferente. Você tem uma prova do Enem sobre os mesmos conteúdos 1 a 2 semanas depois de outra prova? Não. Você tem uma prova da faculdade 1 a 2 semanas depois de outra prova? Também não. Agora pode acontecer isso no concurso, como aconteceu agora para a advocacia da União. Mas não somente isso, estou falando um exemplo mais extremo, mas tem exemplos mais próximos. 1, 2 meses depois. Você tem prova oral do Enem? Não. Você tinha prova oral no seu colégio, na sua faculdade? Também não. A faculdade, vez ou outra, sei lá, um trabalho ali, mas não era nada cobrado. Na prova do concurso você tem. Então você está utilizando de um tipo de aprendizagem. Aí o pessoal vai fazer prova oral. Por exemplo, a gente teve um aluno aprovado no método agora para TRF4. Oral TRF4. Foi falar, o cara tá pirado em conteúdo. E não é conteúdo. O conteúdo já foi muito avaliado. Ele já se sabe que ele sabe. O lance agora é identificar outros atributos. Mas o pessoal tá pirado em conteúdo. Tem a ver também com quando, né? Isso daí. Porque as coisas são todas interligadas. Então, a aprendizagem é você desconstruir o que você aprendeu, como você aprendeu a aprender. Desconstruir como você aprendeu a aprender, tá? E saber que há outras maneiras de aprender que de repente são mais adequadas para o estudo para concurso público para você. Por exemplo, todo mundo sabe que eu indico uma certa maneira, né? Uma maneira mais objetiva, muita gente duvida justamente porque está muito ligada ainda no lance de colégio e faculdade, mas que dá certo. Roberto, a sua única maneira que dá certo? Não, mas para mim é a mais coerente, tá?
Há inúmeras outras, mas a pessoa tem que saber avaliar bem. Então, a aprendizagem é a desconstrução. Aprendizagem, aprendendo a aprender. Livro sobre isso, Adalberto. Esses dois aqui são muito bons, tá? Aprendendo a aprender. Aliás, aprendendo a aprender é esse daqui. E o Como Aprendemos. Quem acompanha minhas lives deve ter ouvido falar uns 1000 vezes, tá? Eu falando deles. E eu já estou na terceira leitura desse daqui. Me ajuda muito a gravar os vídeos para o curso e tudo mais. São livros que vão te mostrar por A mais B que aquele jeitão ali de aprender está equivocado. Ó, por exemplo, o subtítulo é Como Aprendemos? A surpreendente verdade sobre quando, como e por que o aprendizado acontece. E a outra é... A outra é engraçada porque é feito por uma pessoa que estuda matemática. Então ele coloca como ter sucesso em matemática, ciência e qualquer outra matéria. Mas tem várias coisas interessantes para o estudo para concurso também. Tá? Esses dois livros é o que eu recomendo para esse quarto ponto. Aliás, terceiro ponto. Quarto ponto. Galera, isso aqui é dos 5, de forma objetiva, o mais importante, mas eu tenho certeza absoluta que é o que menos a pessoa, o concurseiro, dá importância. Isso é um erro fatal, tá? Qual é, Adalberto? Não saber fazer prova. Não saber fazer prova. Adalberto, mas eu faço uma porrada de simulados, eu faço muitas provas e tudo mais. Eu não estou falando, você pode fazer milhões de provas. Eu não estou falando de que você vai aprender fazendo. Você tem que entender o processo de saber fazer prova. O saber fazer prova, galera, quando eu coloco esse trecho, né, essa frase, saber fazer prova, não é só o dia da prova. É muito mais complexo que isso. É a semana anterior à prova, é o antes da prova, é a hora da prova, é o pós-prova. Ou seja, já tem 4 partes aí. Todo mundo, da mesma maneira que muita gente se contenta com a quantidade de estudo, estudo. A mesma maneira, vamos fazer prova, sendo que não se preocupa com a semana da prova, com o antes da prova. A prova, beleza, pode até se preocupar, mas também não se preocupa com o depois da prova. Então, faço muitos simulados, mas você não observa nenhuma dessas características que tem que ser observadas numa semana de prova, por exemplo. O Wellington falou aí de foco, né? Foco é o que a gente vai falar depois daqui, tá? Hiperfoco. Mas sobre o saber fazer prova, que também tem a ver com foco, o momento da prova é o momento mais importante da sua preparação. O momento que você está fazendo prova é o momento disparado mais importante da sua preparação. É como se você fosse um time de futebol e o momento da prova é a final do campeonato. Sendo que a maioria dos concurseiros chega no dia da prova, no momento da prova, na véspera da prova, com o, digamos, como é que eu posso dizer? Chega com o comportamento mais pessimista possível, digamos assim. E aquilo ali influencia em todas as atitudes dele perante a prova que vai acontecer. Se tem um momento para você estar desconcentrado, é o início do seu estudo, galera. A concentração é algo que exige muita energia, tá? O ser humano ele tem capacidades, digamos, de estar com determinada quantidade de energia diferentes. Tem gente, de fato, que tem mais energia do que outros, sendo que essa diferença ela não é tão grande assim. Então, por exemplo, uma pessoa que se alimenta bem, que faz atividade física, que tem já uma predisposição
a ter uma boa saúde, né? Que isso também envolve genética, ela vai ter uma energia maior do que um outro que não se alimenta bem, que não pratica esporte, que já tem uma predisposição para não ter uma saúde tão boa? Vai ter uma energia maior. Mas essa diferença aí, ela não é tão grande. O que eu quero dizer é que a energia é finita. Mesmo aquele que mais armazena energia de todos, que se alimenta bem, mas a energia dele vai acabar. Se você se você puder escolher onde gastar mais energia, você vai gastar no início da sua jornada ou no fim da sua jornada? Se você puder escolher entre o momento para você gastar mais energia, você vai gastar no início da sua jornada ou no fim da sua jornada. Eu adoro analogias, tá, gente? Eu vi em algum canto que o professor, para ele ser bom, ele tem que gostar muito de analogia. Vou fazer uma analogia com isso. Por que os ricos, eles têm cada vez mais dinheiro? Vamos supor que uma pessoa não faça nada, tá? Uma pessoa tem 100 reais e a outra tem 1 milhão de reais. Ela não faz nada. Ela só deixa o dinheiro aplicado. Qual vai ser qual vai render mais? Uma coisa bem simples, né? É o que tem mais dinheiro aplicado, não é? Então, analogamente, a pessoa está no início do estudo, uma outra está no fim do estudo. Elas estudam a mesma quantidade de tempo. Qual a que vai conseguir desenvolver mais? A do fim do estudo. Por quê? Justamente porque ela já tem a maturidade, tá? Então, o rendimento dela, por isso que eu usei a questão da grana, porque é rendimento, né? O rendimento daquela que está mais perto do fim do estudo, a energia que ela vai gastar é a mesma, mas o rendimento vai ser bem maior. Por isso, mais uma vez, falei no início da live, né? Quanto mais longe da aprovação, menos você deve estudar. Quanto mais perto, mais você deve estudar. Se você gasta muita energia no começo, falta energia no final. Vem burnout. Aliás, nem vem burnout por causa disso, né? Porque a pessoa começa a estudar muito, aí percebe que está melhorando, sendo que ela já estava estudando no limite dela. Ela não consegue aumentar mais. Mas ela diz, não, o dia tem 24 horas. Estava estudando 8, por que não estudar 12? Se eu estou estudando bem agora. Aí dá o burnout. Tá? Então, quanto mais longe da aprovação, menos você deve estudar. Analogamente, mais uma vez, quanto mais perto da prova, em tese, mais você deve estudar. Por quê? Pelo motivo óbvio de que o conhecimento vai estar muito mais fresco na sua memória. E pelo motivo não tão óbvio de que você necessariamente vai estar com mais foco. Hiperfoco. Então, são dois motivos que se você organizar direitinho, você consegue chegar na hora da prova no topo da sua energia. Isso eu conseguia. Eu costumo dizer que saber fazer prova era a grande diferença minha para os meus concorrentes, porque eles estudavam mais do que eu, eles tinham mais tempo. Mas chegava ali na semana de véspera da prova, todo o meu tempo era bem aproveitado. Tanto é que eu reservava férias para as provas, né? Eu sabia quando ia ter a prova lá, eu passei tomei posse do meu primeiro concurso com 20 anos, então toda a minha caminhada concurseira dos 20 aos 28, eu já estava empregado, né? Passei rápido, mas já estava empregado, então eu reservava 20 dias de férias para fazer prova. Saiu uma prova que eu queria, reservava as férias para fazer a prova.
e executava tudo que eu queria executar. Sendo que para isso você tem que ter a energia. Se você gastou energia lá no começo, depois vai faltar. Tá bem? Eu bato muito isso na tecla nos cursos e vou bater mais ainda com o nosso novo curso, viu? Quem não tá sabendo, fique sabendo. Assinatura ADN. A assinatura ADN vem aí. Preparação completa. Completa. Mas ainda não começou a propaganda. Vamos lá. Então, não saber fazer prova. Veja que eu nem falei, nem detalhei, né? Como tem que se preparar antes, na véspera da prova, durante a prova, depois da prova. Eu não detalhei como, mas fique na mente que a preparação é padrão. Padrão. O psicológico te prejudicar nesse sentido. Fui em primeiro lugar, padrão. Fui muito mal, 20 caixinhas do corte, padrão. Desenvolva o padrão. A gente tem um padrão, mas eu posso falar disso em outra live, tá? E a quinta, gente, o quinto motivo é método de estudo. Perceba, eu deixei para o último. Eu defendo metodologia, todo mundo sabe aqui. Mas sem esses outros 4, você pode ter o melhor método do mundo. Melhor método do mundo, os melhores professores, o melhor material, que eu nem coloquei aqui, porque eu não considero determinante também. Pode ter tudo do melhor tempo mais disponível do mundo e tal. Você, se tiver algum problema desses, ou de quando, né, fases de estudo, ou problemas extra-estudos, ou não desconstruiu a forma como você aprende no colégio, na faculdade, ou não saber fazer prova, você pode ter o melhor método do mundo. Não passa. Não passa. Agora, se essas outras coisas não te atrapalham, aí o método de estudo ele vai te ajudar, inclusive, a encarar problemas nesses outros 4. Por que, Adalberto? Vejamos. Fase de estudo. Então, por exemplo, eu vou falar do método que obviamente que a gente tem, que é o que eu trabalho. Fase de estudo. A pessoa começa estudando, de forma bem resumida, começa estudando o básico das matérias básicas, depois vai para o básico das matérias secundárias, depois vai para o aprofundado das matérias básicas, sem deixar de estudar os outros, claro. Adalberto, e o aprofundado das secundárias? Não vai estudar. Nunca, nunca. Eu não estou aqui para fazer você ver todo o edital. Estou aqui para fazer você passar na prova. Sempre. Qualquer ação. Concentração. Foco, galera. Foco. Seu foco. Hiperfoco. O seu hiperfoco tem que ser em passar na prova. E se ler todo o edital, ou se bater o edital como o pessoal gosta, estudar todos os assuntos que no edital fosse determinante, ia se demorar muito para qualquer pessoa passar na prova, porque tem muita coisa no edital. E a gente sabe que não é assim, tá? Então, um bom método de estudo ele ajuda a identificar bem a fase de estudo. Simulados para você verificar se está bem ali, enfim. Problemas extra-estudo. Os problemas extra-estudo, quanto à descontinuidade nos estudos, por exemplo, a namorada engravidou, ou se for uma mulher, né, você engravidou. É algo que não dá para cada um vai lidar de uma maneira, né? Problemas psicológicos é com o médico. Problemas de motivação. Aqui o método ajuda. Por quê? Porque um método, a meu ver, bem elaborado, ele faz o estudo da pessoa se retroalimentar. Como é que é isso? A pessoa se sente motivada a estudar, vai lá, estuda de uma maneira, percebe uma leve melhora, aquela leve melhora vai fazer ela se motivar mais, porque aquele resultado, mesmo que pequeno, fez ela melhorar os estudos, e aí ela passa a estudar com mais afinco aquele método e a acreditar naquele método. Aí fez mais um pouquinho, melhorou mais um pouquinho, construiu rotina. Quando a pessoa constrói rotina, ela se sente também mais motivada. Por quê, Adalberto? Porque quando a pessoa constrói a rotina de estudo, ela simplesmente não precisa mais se preocupar em automatizar aquele comportamento. O comportamento já está automatizado, está na rotina. Então a energia ali vai ser gasta em quê? Aprender.
Tá bem? Agora, se não está construída a rotina, se pega um método maluco que estuda não sei quantas horas por dia, se pega um método que, não vou dar nomes, mas que tem muito marketing, mas que não funciona, ela vai se desmotivar. Se desmotiva e acaba criando um ciclo vicioso. Se ela se motiva, ela cria um ciclo virtuoso. Se ela se desmotiva, ela cria um ciclo vicioso, tá? Então, um bom método de estudo faz ela se motivar. Um bom método tem aqui quando volto. Vocês estão me escutando? Me avisem. O alarme tocou aqui. Vocês estão me escutando? Me avisa se vocês estiverem me escutando. Show? Massa. É porque é o horário das 9 horas, é o horário que deve tocar alguns alarmes aqui, mas vai dar certo. Então, o método de estudo ele faz você se motivar. O método de estudo ele não vai se aplicar diretamente na prova. Por isso que no método ADN, agora que vai mudar para a assinatura ADN, a gente coloca os vídeos, galera. E agora vai ser vai ser bem completo mesmo. A gente está bolando um negócio bem bacana. Então vai ter toda essa preparação para a prova. Vai ter lá em forma de vídeos. Por quê? Porque o método de estudo já diz, né? Um método para se estudar. Não vai ensinar a fazer a prova. Mas por isso que a gente tem esses vídeos complementares. Então um bom método de estudo ele faz você, digamos, superar essas dificuldades, esses motivos para reprovação, tá? Então, mais do que você fez essa live, eu vou começar a conversar mais com vocês. A gente vai lançar a assinatura ADN dia 31 de julho. Vai ser uma preparação completa, muito melhor do que o que a gente já tem hoje, que já é muito bom, mas vai ser uma preparação muito mais completa, com várias demandas que os nossos alunos trouxeram ao longo do tempo, e também vai ter material de estudo, vai ter materiais de revisão que não tinha antes, a revisão do jeito como eu entendo, tá? Como eu entendo necessário a revisão. Então a gente vai lançar dia 31 de julho essa assinatura ADN, e a minha ideia é passar o máximo de conteúdo de estudo, de como se estudar para vocês ao longo desse tempo, para que vocês tenham segurança em se inscrever no nosso curso. Tudo bem? Era isso. Live vai ficar salvo, tá bem? Quem chegou depois assistam. E a próxima vez eu tento avisar com mais antecedência dos nossos próximos encontros. Beleza? Um abraço, gente. Até a próxima.